Imagine uma linha invisível traçada na areia quente, que decide o destino de milhões de pessoas. Agora, o mundo olha para as manchetes de hoje como se fossem novidade, mas as pedras antigas gritam o contrário. Estamos diante de um cenário onde a tecnologia mudou, mas a geografia continua sendo a senhora da guerra. Se você observar com atenção os mapas de 3.000 anos atrás, verá que o conflito não mudou de endereço. Nós caminhamos sobre camadas de impérios esquecidos, que cometeram exatamente os mesmos erros estratégicos. A poeira que se levanta hoje nos noticiários cobre as mesmas ruínas que viram o avanço de exércitos assírios. Existe um padrão repetitivo que a arqueologia desenterra e que a geopolítica moderna insiste em ignorar. Não é apenas sobre territórios ou bandeiras, mas sobre corredores naturais que definem quem vive ou morre. Quando olhamos para o Levante, vemos uma cicatriz na terra que atrai o fogo cruzado há mais de 5 milênios. Arqueólogos encontraram pontas de flechas de bronze misturadas com estilhaços de aço moderno na mesma vala. Isso nos prova que a humanidade evolui suas ferramentas de destruição, mas não a sua sabedoria para a paz. Neste episódio, vamos abrir o mapa antigo e sobrepor as fronteiras atuais para revelar o que ninguém viu. Prepare-se para entender por que certas regiões parecem condenadas a repetir um ciclo eterno de tensão. A chave para compreender o presente não está no futuro, mas soterrada sob metros de terra e esquecimento. Tudo começa em um vale específico, uma falha geológica que serviu de estrada para faraós e generais romanos. Esse corredor natural, cercado por montanhas intransponíveis, canaliza a história para um funil de confronto. As cidades antigas que guardavam essas passagens não eram apenas moradias, eram cadeados de segurança militar. Megido, Hazor e Dan não foram construídas ao acaso. Elas eram sentinelas de rotas comerciais e militares vitais. Hoje, tanques modernos manobram exatamente onde carruagens de ferro bíblicas levantavam poeira e medo. A Bíblia descreve batalhas nessas coordenadas com uma precisão que por muito tempo foi considerada mito. Mas a topografia não mente, e as escavações recentes confirmam que o terreno dita as regras do combate. Um exército que ignora a elevação do terreno ou a curva do rio está fadado a repetir a tragédia dos antigos. É fascinante e aterrorizante perceber que os generais de hoje estudam mapas que Josué já conhecia muito bem. A soberba humana nos faz acreditar que dominamos a natureza, mas é a geografia que ainda domina a estratégia. Nesse contexto de repetição e ciclos, percebemos que a mente humana também segue padrões muito antigos. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino de uma forma silenciosa e absoluta. Se você sente que este é o momento de aprofundar nesse poder, eu preparei um guia exclusivo para você. O Flipbook As Palavras Têm Poder conecta neurociência e sabedoria antiga para transformar sua mente. Ele foi desenhado para ajudar a silenciar a autocrítica e alinhar sua mente ao seu verdadeiro propósito. O link está no comentário fixado, pronto para quem deseja assumir o controle da própria narrativa hoje. Voltando ao mapa, precisamos focar em uma cidade costeira que desafiou o maior conquistador da antiguidade. Alexandre, o Grande, parou diante de uma ilha fortificada que se recusava a curvar-se diante de seu poder. Essa cidade, Tiro, era a rainha dos mares, protegida por muralhas que pareciam tocar o céu e o fundo do mar. A estratégia usada por Alexandre para conectar a ilha ao continente mudou a geografia do local para sempre. Ele construiu um estímulo artificial com os escombros da velha cidade, cumprindo uma profecia sem saber. O profeta Ezequiel havia dito que as pedras e a madeira de Tiro seriam lançadas ao meio das águas profundas. Hoje, a península que existe no Líbano moderno é o resultado direto daquela ambição militar de séculos atrás. A engenharia de guerra de um homem alterou a linha costeira e criou um novo chão onde hoje vivem pessoas. Mas a lição aqui não é apenas sobre construção, é sobre a vulnerabilidade das fortalezas que parecem eternas. Tiro caiu porque confiou em sua posição geográfica isolada, sem perceber que o inimigo mudaria o próprio mar. Isso nos traz uma reflexão urgente sobre as fronteiras modernas, que consideramos seguras e inabaláveis.
Hoje, nenhum muro é alto o suficiente quando a determinação do invasor é capaz de mover a própria terra e o mar. A região ao norte de Israel e ao sul do Líbano continua sendo esse palco de tensão, onde a história ecoa. As tribos de Asser e Naphtali caminharam por essas colinas, deixando vestígios que hoje são zonas de alerta. Observe o rio Litani, uma barreira natural que divide águas e exércitos há milênios. A água sempre foi o recurso definitivo, muito mais valiosa para a sobrevivência do que o ouro. Tratados antigos eram assinados sobre poços. Hoje, mísseis voam sobre reservatórios vitais. Havia um aviso talhado em pedra: não removas os marcos antigos que teus pais colocaram. Esse provérbio não é apenas sobre propriedade, mas sobre respeitar os limites do poder humano. Quando impérios esticam suas fronteiras, além da lógica geográfica, eles rompem com violência. Roma não caiu apenas pelos bárbaros, mas porque ignorou a sustentabilidade de sua expansão. A arqueologia da região revela camadas pretas de cinzas entre as construções de pedra. Essas faixas escuras separam civilizações como capítulos trágicos em um livro de história. Estamos escrevendo a próxima camada de cinzas. Agora, acreditando cegamente que somos diferentes. Mas os sinais de alerta são audíveis para aqueles dispostos a ouvir os sussurros do tempo. Não se trata de uma profecia de fim de mundo, mas de um diagnóstico preciso da teimosia humana. Por que insistimos em construir impérios nas encostas de vulcões metafóricos e literais? Porque esquecemos rápido. A memória coletiva é curta, mas o solo jamais esquece o sangue. Os padrões de ferro da história são rígidos. Apenas a consciência desperta pode dobrá-los. A fé, neste contexto, não é cegueira, mas a capacidade de ver os padrões invisíveis a olho nu. É reconhecer que existe uma soberania guiando a história, apesar do caos aparente das guerras. As pedras que clamam são reais. A evidência arqueológica é tangível, mensurável e urgente. Vemos o Tel, o monte formado por cidades construídas sobre os escombros de cidades anteriores. Cada geração que viveu ali pensou ser o pináculo final e indestrutível da civilização. Eles estavam errados. E devemos nos perguntar com humildade absoluta: nós também estamos? A maior escavação necessária hoje não é no solo, mas na nossa compreensão da realidade. Ouvir o aviso da história é tentar parar o ciclo de destruição em nossa própria esfera de vida. A paz verdadeira não é apenas a ausência de guerra, mas a presença ativa de sabedoria. O mapa nos mostra onde os conflitos ocorrem, mas só o coração humano entende o porquê. Enquanto o sol se põe sobre as colinas da Galileia, as sombras projetadas são as mesmas de outrora. O soldado moderno e o guerreiro antigo compartilham o mesmo horizonte e o mesmo medo da noite. Que possamos aprender a ler o mapa com sabedoria antes que sejamos forçados a redesenhá-lo. A história não se repete exatamente da mesma forma, mas ela rima com uma precisão assustadora. O aviso foi dado, o texto foi escrito nas rochas e o mapa está aberto diante de nós. A única questão que resta não é o que acontecerá a seguir no cenário global incontrolável, mas se teremos ouvidos para ouvir o que o passado está gritando para o nosso presente. A arqueologia é a memória viva que nos impede de cometer o suicídio cultural por ignorância. Valorize o passado, pois ele é o único rascunho validado que temos para entender o futuro. Se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade oculta sob os mapas modernos e antigos, não deixe de se inscrever no canal Arqueologia e Fé para continuar essa jornada profunda. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que as notícias de hoje têm raízes milenares. Eu sou o roteirista que busca a verdade nas pedras e nos textos sagrados para você. Nos vemos na próxima escavação, onde a fé inabalável e a história documentada se encontram. Até lá, mantenha seus olhos abertos, sua mente atenta e seu espírito em paz.